Declaro aberta a 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Aiuoca, Minas Gerais. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Data 21/8/2013. Lista de presença. Leitura da ata. Ata da 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Aiuoca, realizada no dia 7 de agosto de 2013, no Salão da Câmara Municipal, às 19 horas. Presidente: Mauro dos Santos. Vice-presidente: Mário de Arimateia dos Santos. Secretário: Francisco Lázaro Correia. Aos 7 dias do mês de agosto do ano de 2013, reuniram-se os vereadores Mauro dos Santos, José Mauro Amaral, Antônio de Pádua Barros, William da Silva Maciel, Lázaro Hélio da Silva, Francisco Lázaro Correia, Mário de Arimateia dos Santos, João Batista de Frias e Rafael de Andrade. Verificando a lista de presença e constatando o número regimental legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião convocada previamente. Em seguida, obedecendo a ordem dos trabalhos, leitura e discussão da ata anterior, a qual, após lida e aprovada, vai por todos assinada. Logo após a discussão do projeto de lei número 11 de 2013. Seguidamente, o vereador Mário de Arimateia dos Santos pede a palavra e declara que, como relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisou o projeto e não constatou nenhuma ilegalidade, sendo aprovado por tal comissão. Posteriormente, o vereador José Mauro Amaral pede a palavra e declara que, como relator da Comissão de Ordem Econômica e Social, apresentou uma emenda aditiva e tal comissão foi favorável ao projeto. Em seguida, o assessor jurídico expõe como foi apresentada a emenda. Os vereadores podem solicitar um tempo para analisar. Então, senhor presidente, se os vereadores podem solicitar um tempo, se os vereadores estão aptos para votar ou se querem um tempo para uma melhor análise. Logo após, o vereador Mário de Arimateia dos Santos solicita que o vereador repita as emendas para analisar, mas expõe que os vereadores quiserem podem estudar em outro momento.
Seguidamente, o senhor vereador José Mauro Amaral repete a emenda proposta por ele. Em seguida, o senhor presidente coloca o projeto de lei número 11 de 2013, original, em votação, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente coloca em votação o parecer verbal da emenda proposta pelo senhor José Mauro Amaral. A emenda foi aprovada por unanimidade de votos. Logo após, o senhor presidente expõe que, em relação ao projeto de lei número 08 de 2013, uma comissão ainda não analisou. Em seguida, o senhor vereador Márcio de Arimateia dos Santos declara que o relator de tal comissão acompanhou o seu parecer. Então, o senhor presidente indaga se pode colocar tal projeto em votação. Posteriormente, o vereador senhor João Batista de Frias declara que, em relação às questões ambientais, os vereadores podem votar tranquilamente. Seguidamente, o vereador Mário de Arimateia dos Santos expõe que o projeto veio com lacunas e que, se dependesse dos vereadores, já teria sido votado. O senhor vereador Mário de Arimateia dos Santos também expõe que se preocupa porque não há critérios rígidos para os municípios que quiserem participar. Posteriormente, o consórcio e afirma que está preparado para votar. Em seguida, o senhor vereador João Batista de Frias expõe que, para outro município fazer parte do consórcio, será necessário a aprovação de 3 municípios participantes. Logo após, o vereador José Mauro Amaral afirma que concorda com o vereador Mário de Arimateia dos Santos, mas seria benéfico um prazo para estudar essa questão. Então, o senhor vereador Francisco Lázaro Correia solicita um tempo para que essas dúvidas sejam sanadas. O vereador Mário de Arimateia dos Santos esclarece que está pronto para votar. Então, o vereador Francisco Lázaro Correia pede vista no projeto. Logo após, o vereador senhor João Batista de Frias expõe que, antes da votação, gostaria de conhecer o local da usina. Seguidamente, o senhor presidente declara que também gostaria de conhecer o local e coloca à disposição dos entes o cargo da Câmara. Dando sequência, o senhor presidente expõe que, para colocar em votação o projeto de lei número 12 de 2013, é necessário que a cultura envie alguns documentos. Posteriormente, o senhor presidente faz a distribuição e leitura das correspondências do balanço do mês de julho de 2013. Logo após, o senhor presidente solicita que o assessor jurídico explique sobre uma correspondência do presidente da Câmara de Lagoa Santa. O assessor jurídico explica que este vereador criou o movimento mineiro da luta contra a impunidade e convida os representantes desta casa para participar. O assessor sugere que os vereadores leiam o convite e vejam se há interesse de participação. Em caso de dúvida, o procure. Posteriormente, o senhor presidente relata que a secretária de saúde do município enviou um ofício pedindo que a mesa diretora solicitasse ao deputado Duarte a doação de um carro, devido à grande demanda de pacientes que fazem hemodiálise e quimioterapia. O senhor presidente declara, então, que o deputado Duarte Bechir os recebeu e o ofício foi entregue em mãos e que a Europa foi contemplada com um veículo no valor de R$95 mil. Logo após, como constava na pauta, o senhor vereador João Batista de Frias faz um agradecimento ao cidadão, senhor Ademir Paulino de Toledo e o senhor Rony Roberto Pena. Porém, anteriormente, faz um esclarecimento aos vereadores William da Silva Maciel,
sobre a importância da sede própria da Prefeitura e, posteriormente, faz os agradecimentos. Em seguida, o vereador William da Silva Maciel pede a palavra e expõe que as maiores prioridades da cidade seria a água e o salário dos funcionários que estão devasados. Logo após, o senhor vereador João Batista de Frias afirma que o dinheiro pago em aluguel pode ser repassado para outros fins. Seguidamente, o senhor presidente declara que o assunto seja encerrado, já que não consta na pauta da reunião. Depois, o vereador senhor Márcio de Matéia dos Santos, como inscrito previamente na pauta, discorre sobre a telefonia móvel a respeito da capacidade de alcance do sinal, o qual não atinge algumas comunidades. O senhor Márcio de Matéia dos Santos expõe que o prefeito está de acordo que o local onde a torre se encontra não se proporciona um sinal adequado. Então, o senhor vereador Márcio de Matéia dos Santos comunica que tentará reverter isso e também solicita que a população abra um protocolo de reclamação das empresas via Vitim. Em seguida, o senhor vereador Márcio de Matéia dos Santos expõe que a notificação, que notificou o Banco do Brasil sobre a necessidade de um caixa eletrônico na agência do Correio de Aiuoca. O referido vereador declara que o Banco do Brasil respondeu que o serviço de caixa eletrônico está suspenso devido aos assaltos. Porém, o senhor vereador Márcio de Matéia dos Santos procurou a polícia e afirmou que em Aiuoca não há esse tipo de problema. Então, o vereador relata que informou ao banco que não havia pedido um caixa 24 horas, mas até o presente momento não havia obtido resposta. Em seguida, o vereador Márcio de Matéia dos Santos pede que conste em ata sua indignação com a gerência do Banco do Brasil em Caxambu, pois demora meses para responder um ofício da Câmara. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião, declarando que se lavrasse a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos. Todos concordam com a ata?
Pauta da 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jairuoca, Minas Gerais. Eu gostaria de fazer um comunicado aos demais colegas, os vereadores, que sobre o projeto de lei, gostaria que os senhores acompanhassem, que é o projeto de lei número 8, que ratifica o protocolo de intenções para a constituição do consórcio intermunicipal para a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Esse projeto o Executivo já enviou a esta casa e a semana retrasada nós tivemos a reunião e o nobre vereador João Batista pediu que nós fôssemos até o local para conhecer melhor, para que a gente possa votar com segurança sobre esse projeto. E também o nobre vereador Francisco Laz Correia pediu vista desse projeto. Esse projeto já foi analisado pelas comissões. Eu agora apresento esse projeto aos senhores para que a gente possa então discutir e até mesmo colocar ele em votação segundo os relatores. Então o projeto já está na mão dos senhores. Eu gostaria que os relatores se manifestassem sobre o projeto de lei número 8. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Parecer da Comissão de Ordem Econômica e Social da Câmara Municipal de Jairuoca. Projeto de lei número 8 de 2013. Na condição de membro relator da Comissão da Ordem Econômica e Social, tenho de informar que o prefeito municipal propõe a ratificação do protocolo de intenções para a constituição do consórcio intermunicipal para a gestão de resíduos. No tocante à iniciativa, há respaldo legal do prefeito conforme expõe o protocolo. Quanto ao aspecto legal, o projeto tem amparo pelas leis disciplinadoras, conforme constante do artigo 10 do presente projeto. Quanto à técnica legislativa, a matéria mostra-se perfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Logo, a presente proposição atende às necessidades e os anseios do município. Em face do exposto, o projeto reveste-se de boa forma constitucional legal, no mérito deve ser acolhido. Por isso, voto pela sua aprovação com a seguinte emenda aditiva. No artigo 7º, o parágrafo único passa a ser parágrafo 1º. E adicionar parágrafo 2º. Os municípios que não fazem parte do protocolo de intenções que constitui o consórcio intermunicipal, conforme o artigo 1º desta lei, se desejarem fazer parte do mesmo posteriormente, dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, previamente disciplinada, e ainda a aprovação das câmaras municipais dos 3 municípios ora integrantes. É o parecer. Boa noite a todos. Boa noite. Sobre o projeto, a Comissão de Legislação e Proteção de Justiça já havia emitido na reunião passada o parecer favorável ao projeto. Então, a comissão ela é favorável ao projeto. Pois não. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação tem que se manifestar sobre a emenda. Bom, então, como relator, eu sou favorável
a emenda do nobre vereador. Eu gostaria de ouvir o presidente e o membro da comissão. Eu também, presidente da comissão, sou favorável à emenda do vereador Vitalão. Também sou favorável à emenda. Então, senhores vereadores, eu vou colocar em votação primeiro o projeto e logo em seguida eu já coloco a emenda sobre o projeto de 8, da Lei 8, que é sobre o resíduo. Tá? Está em votação, então, o projeto de Lei 8. O voto do vereador Mário de Arimateia dos Santos. O projeto. Sim, pelo projeto. William da Silva. Sim. Antônio de Pada Barros. Sim, a favor do projeto. Rafael de Andrade. Sim. João Batista de Frias. Sim. Lázaro L. da Silva. Sim. José Mauro Amaral. Sim. Francisco Lázaro Correia. Sim. O projeto aprovado unânime. Agora sobre a emenda do projeto. O voto do vereador Mário de Arimateia dos Santos. Sim. William da Silva. Antônio de Pada Barros. Rafael de Andrade. Sim. João Batista de Frias. Sim. Lázaro L. da Silva. Sim. José Mauro Amaral. Sim. Francisco Lázaro Correia. Sim. Pela emenda unânime. Dando sequência na pauta do dia, que foi entregue aos senhores também, no qual hoje nós vamos colocar em discussão e votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 15 de 2013, da nova redação do artigo 4º da Lei Municipal número 2318/de 2012. Eu gostaria que o assessor jurídico desta casa desse explicação melhor aos senhores, para que os senhores possam se inteirar melhor sobre o assunto e talvez questionar alguns quesitos que os senhores queiram saber deste projeto. Boa noite a todos. Boa noite. No fim do ano passado, quando foi aprovada a lei orçamentária, o mesmo artigo existia, dando ao Executivo Municipal a possibilidade de suplementação em 20%. Então, na verdade, o que esse projeto pede é que a Câmara amplie em 15% essa suplementação orçamentária. Ou seja, os 20% que já existia, mais os 15%, que daria 35%. Os vereadores que desconhecem, até por ser a primeira legislatura, a suplementação orçamentária é a capacidade que o Executivo Municipal tem de tirar dinheiro de uma dotação orçamentária e passar para outra. Não é uma criação de dinheiro, é uma movimentação de dinheiro dentro das dotações do Poder Público. Então, por exemplo, se eu tenho um orçamento de 1 milhão e eu tenho uma dotação, uma suplementação de 35%, quer dizer que 350 mil eu posso movimentar entre as dotações à vontade. Certo? Isso é que é a suplementação orçamentária. Então, conforme a explicação do assessor jurídico desta casa, eu coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Na condição de relator da Comissão de Ordem Econômica e Social, eu quero descrever o assunto sobre o seguinte: a lei orçamentária anual, quando da sua aprovação,
Ela contém créditos orçamentários, também denominados créditos iniciais, os quais estão distribuídos nos programas de trabalho que compõem o orçamento geral do município. Ocorre que, muitas vezes, a lei orçamentária anual não prevê a realização de determinados dispêndios ou não dispõe de recurso suficiente para atendê-los no exato momento em que deveriam ser efetuados. Assim, denomina-se insuficientemente dotada aquela despesa que, embora prevista, não dispõe de recurso suficiente que atenda ao dispêndio em questão. Para solucionar ambos os casos, adota-se um mecanismo de créditos adicionais. São eles autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Em outras palavras, os créditos adicionais são instrumentos de ajustes orçamentários, sendo fundamental para oferecer flexibilidade e permitir a operacionalidade de qualquer sistema orçamentário. Assim, visa atender as seguintes situações: corrigir falhas da lei orçamentária, mudança de rumo das políticas públicas, variações de preço do mercado de bens e serviços a serem adquiridos pelo governo, e situações emergenciais imprevistas. A Lei 4.320/64 diz dos créditos suplementares, ou seja, os destinados a recursos de dotação suplementar já existentes, pois são utilizados quando os créditos orçamentários são ou se tornam insuficientes. Sua abertura depende de prévia existência de recursos para efetivação da despesa, sendo autorizada por lei e aberto por decreto executivo. Como justificativa do prefeito exemplifica suplementação para a realização de despesas inadiáveis como saúde, combustível, produto de higiene e limpeza, a remoção de pacientes, aquisição de materiais diversos e necessários, atendimento de pacientes, medicamentos, energia elétrica, telefonia, área da educação, enfim, todas as diversas áreas do governo estão na iminência de tornar-se insuficientes as dotações. Isso manifestação na justificativa. Esclareço que o crédito já aprovado na lei orçamentária poderá também, caso necessário, até o final do exercício, a Câmara Municipal ficar impedida de realizar suas despesas. Por esta razão, sou pela aprovação da forma redigida. Em vista do exposto, entende o relator que a matéria atende às exigências legais, estando apto a tramitar. Obrigado. Como relator da Comissão de Legislação e Justiça e Redação, a nossa comissão ela foi bem objetiva quanto ao projeto, muito bem discriminado pelo ilustre vereador José Mário Amaral na sua relatoria. Quanto à questão legal e constitucional, nada impede o Executivo de assim fazer. Então, a nossa comissão também ela foi pela aprovação do projeto, ou seja, para que o projeto ele possa vir a plenário e discutir. Bom, como o projeto também está em discussão dos vereadores, agora, quanto ao mérito, cada vereador ele tem o seu entendimento. E eu gostaria só de esclarecer também alguns vereadores aqui sobre o meu voto, que é favorável, não só na comissão, mas quanto ao mérito. Mas eu gostaria de colocar uma ressalva aqui. Por quê?
Porque o nosso orçamento esse ano está previsto para 16 milhões. Está previsto. 20% disso dá 3 milhões, no mínimo. E em 7 meses, a atual administração, ela já remanejou de um lado para o outro. Sempre lembrando, aqueles que nos acompanham, que esse remanejamento é dentro das dotações orçamentárias e dentro das secretarias. Ou seja, dentro da saúde, ele pode sim remanejar dinheiro da saúde de um lado para o outro, mas dentro da saúde. Ele pode optar por remédio ou por equipamento, ou por pagamento, dentro da saúde. Sempre lembrando que não pode remanejar da saúde para a educação e vice-versa. Bom, o que acontece? Há um debate político, há um debate nas câmaras municipais, porque a orientação que se tem é que o orçamento tem que ser planejado. A orientação jurídica que a gente tem, tanto da Casa como da AVEMAG, é que nunca um orçamento poderia ser suplementado mais de 10%. Por quê? Porque denota falta de planejamento. Mas essa cultura, não só na nossa cidade, mas em todo o executivo, é que todo ano faz um cálculo e depois pede suplementação. E isso vem acontecendo aqui, sempre aconteceu. De 2009 para cá, houve uma certa cobrança no executivo para que se programasse mais. Aconteceu em 2009, aconteceu em 2010, mas 2011, 2012 não aconteceu mais. Por quê? Porque o entendimento que 20%, ele atende. Se você planejar, atende. E para não dizer que essa é uma opinião meramente minha, a presidente atual do Tribunal de Contas de Minas Gerais, no último relatório sobre prestação de conta, ela deu um alerta ao município de Oiapoque, ela deu um alerta às câmaras municipais sobre o alto índice de autorização legislativa para suplementação. Tem sido aprovado 40, 45. Então, o que acontece? Olha só o que a presidente do Tribunal de Contas ela diz. Isso aqui é atual. Isso aqui é do ano passado, que houve a mudança no tribunal, da presidência do Tribunal de Contas. Recomendo ao gestor melhor planejamento quando da elaboração da proposta orçamentária, de forma a evitar suplementação em percentuais elevados, e ao responsável pelo controle interno o acompanhamento da gestão municipal, conforme o artigo 74 da Constituição da República de 1988, alertando que, se tomar conhecimento de irregularidade ou de ilegalidade, deverá dar ciência ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solidária. Então, o controle interno do Executivo, no meu entendimento, ele deveria dar um parecer também sobre isso, porque quando a lei vem para cá, é um pedido do Executivo, mas nós não temos um relatório do controle interno da Prefeitura do que já foi feito. E por que estão pedindo isso? Então, é uma situação assim que nos preocupa. Então, eu entendo que esse ano é o primeiro ano do mandato da atual administração. Não foi eles que fizeram o orçamento para esse ano. Então, eu quero deixar público e notório, que, como relator, eu não posso ser contra, porque a lei federal dá margem para ele pedir mais, até um determinado limite. E eles estão dentro desse limite. Quanto ao mérito, eu não posso cometer injustiça. Vou ser favorável, por quê? Vou levar em conta que o orçamento não foi feito pelo atual prefeito. Mas eu vou fazer questão de ler a redação no final do ano. Se no final do ano, quando a atual administração mandar o orçamento para cá e pedir 30%, 40%, aí eu vou me reservar no direito de não abrir o orçamento
de não ficar 2, 3, 4, 5 horas lendo uma pilha de papel, acreditando que vai ser feito algum projeto, para chegar depois simplesmente for riscado aquele projeto e aquele projeto não vai dar continuidade. Então eu acho que tem que ser visto isso. Eu sei, não existe, impossível de acertar 100%, mas 70% tem como acertar. Então é o questionamento que eu faço, só quanto ao mérito. Lembrando essa ressalva, eu gostaria que constasse em ato a recomendação da conselheira presidente Adriene Andrade, quando ela disse que o município de Airoca tem suplementado demais o orçamento. Então, é o que eu tinha a falar sobre o projeto e estou apto particularmente para votar no projeto. Então, conforme as explicações dos relatores, eu coloco então em votação esse projeto de lei, número 15, em primeiro turno. Eu então esclareço aos demais vereadores se estão aptos então a votar nesse primeiro turno sobre esse projeto. O voto do vereador Mário de Arimateia dos Santos. Sim, pelo projeto. William Maciel da Silva. Sim, pela aprovação. Antônio de Pado Barros. Sim, pela aprovação. Rafael de Andrade. Sim, pelo projeto. João Batista de Frias. Só um momento, eu quero que conste em ato, senhor presidente, que o erro de cálculo foi do ano passado, não foi da gestão da agora. Meu voto é pela aprovação. Só um momento, eu gostaria de ressaltar ao nobre vereador João Batista que o nobre vereador Mário de Arimateia fez um adendo sobre isso, dando prioridade por ser o primeiro ano de mandato, eles não estão assim, tão aptos a fazer esse planejamento. Só dando a explicação para o senhor que foi dito, tá bom? Obrigado. Lázaro L. da Silva. Sim, pelo projeto. José Mauro Amaral. Sim, pela aprovação. Francisco Lázaro Correia. Sim, pela aprovação. Primeiro turno, o projeto foi unânime. Senhores vereadores, caros colegas, eu já fiz a distribuição aos senhores, gostaria que o senhor desse para nós possamos dar sequência no trabalho. Já foi distribuído aos senhores as correspondências que chegaram a esta Casa Legislativa. Eu gostaria que os senhores me acompanhassem, por gentileza. O Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, enviou a esta Casa, presidente da Câmara Municipal de Airoca, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas no Fundo Nacional e Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Então, já foi entregue aos senhores aí. E alimentação escolar e ensino fundamental foi depositado no dia 31/7, R$ 3.174. Alimentação escolar pré-escola, R$ 960. Alimentação escolar creche, R$ 860. Alimentação escolar UEJA, R$ 300. E assim em sequência, os senhores poderão vê-los. Também o Fundo de Desenvolvimento de Educação enviou também no dia 9 de agosto, dizendo que foi enviado para a PAI de Airoca um valor no fundo especial, no valor de R$ 2.740, que também está aí na mesa dos senhores. E eu gostaria também de fazer um comunicado aos senhores que a Prefeitura Municipal enviou um ofício número 100 de 2013, que já também foi distribuído aos senhores, da Secretaria Municipal de Educação, vindo do SECANI, que é Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar,
da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, o secretário Marco Antônio dos Santos, enviou esse ofício através da SECANI pedindo o prédio aqui para que possa realizar este evento aqui no dia 28/8. Mas conforme, quero esclarecer aos senhores, conforme o fato ocorrido aqui no mês de março, né, conforme aconteceu o episódio, eu enviei em nome da presidência desta casa que seria um imenso prazer recebê-los e abrir esta casa para que eles pudessem vir e nos explicar sobre a alimentação, como que está sendo, com tratamento de o pessoal equipado desse centro de Ouro Preto aqui em Luó. Eu enviei ao Marco Antônio porque a gente não se encontra, mas eu me deixei à disposição a ele que assim um prédio ficar pronto novamente, esta casa, em nome não só meu como de vocês também, esta casa terá o imenso prazer de receber essa equipe aqui. Eles vão estar aqui no dia 28/8, às 9 horas, das 9 horas ao meio-dia. Mas o SECAP também está pedindo que, para que esteja um nutricionista, membro do Conselho de Alimentação Escolar, eles querem fazer uma entrevista com um dos nobres vereadores sobre a adequação que a escola está sendo obrigada a fazer conforme o SECANI. Então eles vão vir aqui, vão escanear, vai ser na Casa da Cultura, por motivo nosso aqui da casa está em obra, e eu gostaria que não só o presidente, conforme está aqui pedindo, mas um vereador. Então eu gostaria que, se algum dos senhores, se puder, já de antemão, falar qual dos vereadores pode participar desse dia 28 com essa entrevista. Eles estão cobrando a presença não só do presidente, né, mas como um representante do legislativo. Eles vão fazer entrevista também com a secretária de saúde e com o secretário de educação. Para que isso aconteça, eu já preciso de antemão saber qual o vereador que vai estar disponível a poder fazer essa entrevista com o SECANI aqui na Casa Legislativa. Tem que ser agora, senhor? Eu tenho que enviar amanhã para o secretário de Educação do município. Só pela ordem, então. Pois não. Eu particularmente penso que é o seguinte: toda e qualquer entrevista, antes dela ser realizada, ela teria que ser enviada uma pauta dos assuntos que eles vão perguntar, para que a casa e o vereador ele possa, de repente, até ser inteirado do assunto. Então eu acho muito prematuro da minha parte eu dar o meu nome se eu não sei o assunto que vai ser fundamental. E a gente, para representar o legislativo, você tem que falar do que você tem conhecimento. Então eu entendo particularmente, sem a pauta, eu particularmente não tenho como fazer parte. Justamente por não ter conhecimento do que se trata a entrevista. Então, esse é o motivo que eu entendo que, para mim particularmente, eu não posso falar sem conhecimento de causa do que se trata especificamente a entrevista. Sim, não, eu concordo com o senhor, o nobre vereador, mas conforme foi entregue em mãos aos senhores aí, sei que o tempo talvez não foi apto para que todos pudessem ler, mas eu já estou dando de antemão o assunto que vai ser abordado. É sobre a alimentação, conforme a escola do município de Eiuoca foi adequada. Então eles querem saber se realmente o Poder Legislativo acompanhou o trabalho, se é adequadamente dentro da nutrição
a explicação que eu tive do Marco Antônio, que é o secretário de Educação, foi essa. Se vai ser abordado outros assuntos, eu não posso falar para os senhores. Algum dos nobres vereadores, por gentileza. Senhor presidente, Pois não. Eu, questões de horário de serviço, eu não estou disposto. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Pela questão de horário e meu tempo está muito em cima da hora, eu não posso ser responsável e deixar claro que eu posso assumir esse momento. Senhor presidente, Pois não. A situação é bem delicada para a gente comentar isso aqui. É o seguinte, eu não sei de alimentação das escolas. Sei que há um empenho grande no trabalho, por exemplo, da nutricionista, mas assim, a gente não sabe se está sendo aprovado, né? Isso é a dificuldade da entrevista. Mas se precisar, eu me disponibilizo. Muito obrigado, nobre vereador. Mentira, né? Uma pausa, por gentileza. 2 minutinhos. Não sabe o que é? Então, senhores vereadores, foi passado para os senhores e amanhã a gente vê qual o procedimento. Então, eu fico grato, nobre vereador Zé Lauro Amaral. Estou aqui à sua disposição para que nós possamos lidar. Também, senhores vereadores, dando continuidade nos trabalhos da noite, do dia, eu gostaria de fazer um comunicado também aos senhores que o deputado Duarte Bechir enviou aqui para essa casa também um convite, né? Excelentíssimo senhor Mauro dos Santos, presidente desta casa, demais vereadores, desejo que a comemoração de mais um aniversário de emancipação político-administrativo desta querida cidade, novos projetos e novos sonhos se tornem realidade, que as conquistas da comunidade sejam sempre crescentes, lembrando que é cada um de vocês que faz o amanhã de vosso povo. São os votos do amigo Duarte Bechir, deputado estadual, então, parabenizando a nossa querida e amada Aiuoca. Também chegou nesta Casa Legislativa um convite de um congresso brasileiro das câmaras municipais de Brasília, nos dias 10, 11, 12 de setembro de 2013, Centro de Convenções, Brasília, o maior e melhor evento de vereadores do Brasil. Então está aí o convite que chegou a esta Casa Legislativa. Também chegou a esta casa o Inove, Treinamento e Gestão Pública, Instituto Mineiro de Vereadores, Congresso Brasileiro de Vereadores, convidando o Estado de Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e São Paulo, prefeito, vice-prefeitos, secretários, assessores do Legislativo, Executivo e servidores públicos, nos dias 27 a 29 de agosto, na cidade de Belo Horizonte. Eu estou passando isso para os senhores,
que foi enviado para nós, já com as datas, horário certinho, abertura. Se os nobres colegas quiserem participar, eu me coloco à inteira disposição dos senhores para que a gente possa dar andamento, para que vocês se integrem. Como diz o nobre colega Francisco de Assis Barros, aquilo que não é visto não é quisto. Então, não que nós estejamos aqui tirando dinheiro da população, mas se inteirando nos assuntos que é útil para o vereador ter conhecimento das coisas. Então está aqui, aquele vereador que quiserem participar, é só entrar em contato rapidamente para que a gente possa fazer as inscrições dos senhores na cidade de Belo Horizonte. E também o deputado como eu e o doutor Zé Mauro somos muito preocupados, não só os demais vereadores, com a saúde, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Diniz Pinheiro, convida nós, vereadores, para a abertura de calendário de atividades de monitoramento de políticas públicas de 2013. Como era hoje, chegou nesta casa hoje, então infelizmente não temos como participar. É sobre a saúde. Eu só vou mostrar para os senhores, não tirei xerox para os senhores, que é grande demais o cartaz, mas vai estar fixado aí para que os senhores possam tomar conhecimento sobre a saúde, direcionada sobre o deputado Diniz Pinheiro. E antes de passar a palavra ao vereador nobre colega Mário de Arimateia, conforme o regimento interno desta casa, ele se inscreveu. Eu gostaria mais uma vez, pela segunda vez, pedir aos senhores que já chegou nesta casa no dia 31 de julho as pastas do Executivo sobre saúde e educação. Senhores vereadores, por gentileza, vamos se inteirar os assuntos desta casa, do povo. As pastas estão aí, são poucos os vereadores que estão vindo. Eu sei que cada um dos senhores tem as suas obrigações, mas não podemos deixar que nós fizemos juramento perante o povo, que temos que legislar em favor do povo. A pasta está aí. Como que eu vou arquivar a pasta se poucos vereadores analisaram? Por gentileza, pela segunda vez, eu estou fazendo o comunicado aos senhores. Venham a esta casa, vejam o dia que os senhores possam. Eu posso vir na segunda, das 2 às 4, a casa fecha às 5 horas. Só esse comunicado que eu gostaria de passar aos senhores. Por gentileza, vamos dar as mãos, vamos olhar essa pasta para amanhã não questionar. A mesa tomou conhecimento e fez sozinha. Não, a mesa não. Somos mais 8. Então, todos nós estamos aqui representando o povo. Então, todos nós temos que estudar e olhar as pastas. Nós somos fiscalizadores do povo. Se nós deixar passar, amanhã um cidadão vai questionar: você viu lá o cargo comissionado sendo pagado hora extra? Não sei disso. Mas por que o senhor não se interagiu ao assunto? Então, quero deixar bem claro aqui, perante a Câmara, ao vivo, para os senhores. Por favor, eu peço encarecidamente, não como autoridade, como os senhores são também, mas eu quero que os senhores me acompanhem no trabalho do Executivo. Pois não. Eu só quero te fazer uma pergunta, não tem nem microfone. Foi só para mim, para você que veio esse convite? Esse convite chegou primeiro ao senhor nobre vereador, e hoje esse convite foi direcionado à presidência da Câmara. Tá? Então está aqui. Os demais devem receber, mas aqui fala para os vereadores, mas vem ao meu nome. Como eu sou presidente esse ano, vem direcionado à minha pessoa. Certo? E dando sequência então pela pauta, eu agora passo a palavra ao nobre colega vereador Mário de Arimateia dos Santos, que fará o uso da palavra. O assunto
esclarecimento sobre a taxa de água, IPTU. Boa noite a todos mais uma vez. Senhores vereadores, eu pedi para fazer o uso da palavra conforme o regimento interno da Câmara nos dá o direito, e sobre o assunto de interesse público. Alguns cidadãos já devem estar em mão com o seu IPTU e devem ter notado que não consta mais a taxa de água no seu IPTU. E, a fim de esclarecimento, como vereador, parte integrante da mesa, eu achei minha obrigação tornar público e informar a população o que realmente de fato está acontecendo. Na verdade, o Ministério Público de Minas Gerais, do município de Aiuoca, entrou com uma ação civil pública contra o até então prefeito Ari Lopes dos Santos, sobre o problema do abastecimento de água no município. E essa sentença, essa ação que ele foi proposta pelo Ministério Público, ela vem se arrastando aí. Passou pela administração do senhor Ari Lopes dos Santos, deu início na administração do senhor falecido prefeito José Nelson Lopes e do ex-prefeito Paulo Roberto, senador. E agora a tal sentença ela foi transitada e julgada. E pelo visto não teve quem recorreu, porque o município está acatando a decisão da sentença. Ou se está recorrendo, deve estar obedecendo até vir uma sentença. A informação que nós temos é que o atual prefeito está obedecendo a determinação da sentença. Eu esperava da prefeitura esse esclarecimento. Como o site da prefeitura está em manutenção há 6 meses, não tinha como a gente saber. Também não tomei conhecimento que esse assunto foi levado à rádio comunitária. Então, hoje, ao abrir o site, que está em funcionamento, mas com uma ressalva que ainda está em manutenção, eu procurei em todos os links que deu para mim acessar e eu não vi nada sobre essa questão. Eu acho que a população tem que ter esse esclarecimento. Não foi uma ação da atual administração de beneficiar a população. Não foi uma isenção porque o prefeito queria, não. É uma sentença judicial. E eu gostaria, não dá para ler toda, mas eu gostaria de que se constasse em ata pontos dessa sentença. Porque é um assunto muito sério. É um assunto sério. E eu digo hoje, que eu já venho falando isso há muito tempo, é o assunto mais sério do município, de todos. É esse problema. Porque a justiça entendeu que a nossa água, depois de análises, comprovado que a nossa água não é apta para o consumo. Que ela pode causar problemas de saúde à população. E automaticamente prejudica o cidadão, prejudica a vida do cidadão, aumenta os gastos da saúde, e aí é um efeito dominó do mal, porque um problema atrás do outro. Então, olha, trata-se da ação civil pública em que o Ministério Público sustenta, em apertada síntese, falha no serviço de fornecimento e tratamento de água no município de Aiuoca por inércia prolongada do Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo, até então, representado pelo senhor prefeito Ari Lopes dos Santos, não cumpriu com o seu papel, que é cuidar do abastecimento, distribuição e principalmente tratamento de água. Salienta que análises feitas por órgãos técnicos deram conta que a água fornecida à população se mostra imprópria ao consumo humano.
por inexistência de tratamento e contaminação por coliformes fecais, dentre outras. Traça histórico das irregularidades encontradas no fornecimento de água e faz considerações jurídicas sobre a natureza essencial do serviço público. Isso que foi a introdução do relatório, que é extenso, e eu me reservo o direito de não ler, e a gente está despertando a população para que saiba disso. Bom, sobre a sentença, né, está aqui, o transitado aqui, foi julgado em primeira instância, e essa sentença, ela é de 2011, então, vem se arrastando o cumprimento ou não. O atual prefeito, o senhor Jaquim Matheus Vicente, ele ou outro que fosse, não tem culpa disso. Ele herdou essa situação, só que agora, como representante do executivo, ele é que vai ter que cumprir, e já está se cumprindo parte dessa sentença. Só uma pequena parte. Essa sentença data de 2011, eu tenho conhecimento que existe acórdão, ou seja, houve recurso, há acórdão, eu não sei se foi a terceiro grau ou não. Então, quer dizer, também essa sentença ela não teve eficácia imediata. Ainda houve um recurso, um prazo para acórdão, o acórdão ainda não obtive, tem que ter acesso aos autos. Então, na verdade, a eficácia disso foi um pouco mais à frente do que 2011. Mas a sentença original é de 2011. Ou seja, mas então, falando aqui bem claro para todos que nos acompanham aí pela internet, eu sei que tem vários cidadãos que estão nos acompanhando nesse momento, ou seja, tem que se cumprir a sentença. Então, a atual administração, ela recebeu isso de presente da então administração do senhor Ari Lopes dos Santos. Ante o disposto, julgo parcialmente procedente. Olha a decisão do juiz. O pedido inicial para condenar o município de Ailon. Promover o fornecimento e tratamento de água por si, é a sugestão do juiz, da sentença, que o município por si, ou empresa concessionária ou permissionária, construindo uma nova estação de tratamento, capaz de realizar todas as tarefas necessárias, com capacidade para atender a demanda dos municípios, seguindo as regras técnicas pertinentes, incluindo dotação no primeiro projeto de lei orçamentário, após o trânsito, abrindo-se componente de processo licitatório em até 90 dias da sanção da lei. Então, esse prazo aí, se foi em 2011, esse prazo está estourado, né? Então, se recorreram e a sentença prevaleceu, então nós estamos com o prazo estourado. O início da execução das obras ocorrer em até 60 dias contada a adjudicação do contrato. As obras deverão estar concluídas em até 300 dias, que também já venceu. Qualquer atraso no cronograma aqui estabelecido determinará multa diária de R$1.000, limitado a 10 mil, revertido, se caso houver a multa, em favor do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de eventual majoração, caso revele insuficiente. Eu também não temos conhecimento se já foi aplicado multa. Nós não temos, mas a sentença pede isso. Posso fazer uma pequena parte? Naquela reunião que nós tivemos aqui com o Ministério Público, com o prefeito municipal, foi esclarecido que o Ministério Público concordou com uma extensão desse prazo, até mesmo porque a atual administração tinha assumido o compromisso com o Ministério Público de acertar essa questão. Muito bem. Promover a divulgação através de rádio e Secretaria de Saúde de campanha educativa sobre a qualidade da água para a preservação de contaminações no prazo de 30 dias da sentença, sob pena diária de R$500, limitada a 5 mil, revertida em favor do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, sem DCA, sem prejuízo de eventual
majoração caso se revele insuficiente. Agora eu queria, assim, que a parte que me chama a atenção. Porque a atual administração, pelo visto, acatou a sentença. Não está cobrando a taxa. Então, olha só o que a sentença diz. Abstenção de cobrança de taxa pela utilização da água até a conclusão e funcionamento da estação de tratamento sob a pena da linha B, que é a multa em valores. Então, a atual administração já acatou. Não está cobrando do IPTU de você, cidadão, por acatar sentença judicial. Agora, olha a outra parte da sentença. Abstenção de interrupção de fornecimento sem aviso prévio de 48 horas, sob pena de multa. Ou seja, não pode mais fechar as torneiras do reservatório. É isso que está querendo dizer. E isso não está se cumprindo. Então, é um assunto muito sério. Porque a população tinha que estar sabendo, a situação está se agravando, e nós temos que pedir para que o prefeito faça alguma coisa no sentido de resolvermos isso. Olha só, abstenção de interrupção de fornecimento sem aviso prévio de 48 horas. Então, quer dizer, se vai faltar água, tem que avisar a população. Estando presente sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Entendeu? Então, é uma série de coisas que a gente está vendo. É uma situação difícil para a atual administração. Independente, é o prefeito hoje, sou Mateus, se fosse o outro, é uma situação muito séria e para a gente ficar atento. Né? Isso aí é consequência de má gestão. Então, nós tivemos uma administração de 8 anos do senhor Ari Lopes dos Santos, que foi incapaz de resolver esse problema de água. E que a administração do José Nelson Lopes não teve condição. O fato, não precisamos entrar em detalhe. Né? E, obviamente, na questão do Paulo Roberto, senador. Mas a sentença está aí. Então, é uma situação que a população tem que saber, que não está cobrando água por causa disso, só que vai ter que ser resolvido, porque nós só não estamos pagando, mas consumindo a água imprópria está. Só não está pagando mais, mas consumindo está. E vai estourar onde? Vai estourar lá no posto de saúde. Eu já ouvi de profissional da área, médicos da área, falando dessa questão da água. Então, eu acho que é meu dever como vereador tomar partido nessa parte e dar ciência àqueles que nos acompanham. Quero pedir à presidência dessa casa para que use os anais que nós temos, como jornal, internet, rádio, e que torne público que a taxa não está sendo cobrada, e que nós estamos aguardando. Tivemos a população uma reunião informal com o prefeito, com o promotor, com alguns órgãos ligados à parte de água, como é o caso do SAAI, que é o Departamento de Água, Sistema Anônimo de Água e Esgoto da cidade de Carmo de Minas, que é uma autarquia municipal. A realidade que era lá, a realidade que é hoje. E nós estamos aguardando. Eu quero deixar público, o Ministério Público ter ciência que a parte do Legislativo nós estamos fazendo. Estamos dispostos a ajudar no que for necessário. Tem ofícios dessa casa este ano para a FUNASA, porque tem recursos para o nosso município para investir em água e até agora não chegou. Nossa parte nós estamos fazendo. Não estou aqui isentando, não estou nos isentando, muito pelo contrário, mas eu acredito que todos os vereadores aqui, eu tenho a liberdade de falar isso, a nossa parte de vereador nós estamos fazendo. Estamos dispostos a votar projeto, estamos dispostos a tentar resolver, mas eu acredito que, assim como vários outros problemas que a atual administração herdou, essa da água aí é uma situação que tem que ser resolvida. Então,
Esse é o meu esclarecimento e eu agradeço a atenção de todos. Eu gostaria de fazer uma nomeação agora aos 3 vereadores para fazerem parte da comissão de avaliação de desempenho dos funcionários desta casa, os efetivos. Então eu estou nomeando aqui o vereador Mário de Arimateia dos Santos, José Mauro Amaral e o senhor William da Silva Maciel para essa comissão para fazer a avaliação do desempenho dos funcionários efetivos desta casa. E também eu quero agradecer aqui a presença do Antônio Hélio, do Sandro, da Reidiná e também da Juliana, pela honra que vocês estão nos dando de acompanhar os nossos trabalhos na melhor forma possível e na transparência, que nosso objetivo é esse, é fazer a transparência para que a população esteja ciente dos fatos que ocorram dentro do nosso município. Quero agradecer a presença de vocês. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a 14ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Aiuoca, Minas Gerais.